Se você estuda para alguma certificação do mercado financeiro que não é a CPA 10, você vai precisar estudar derivativos. E entre derivativos, você vai precisar estudar opções. Então, o tema opções, que é um contrato de derivativos, cai na prova da CPA 20, da CEA, da Ancord, CFP, CNPI, tudo quanto é certificação de mercado financeiro, você precisa dominar opções. E é justamente por isso que neste vídeo a gente vai discutir aqui 10 perguntas que são as perguntas mais erradas dentro da nossa plataforma pelos alunos que estão estudando para alguma certificação. Então eu quero que você considere as 10 perguntas mais difíceis sobre opções dentro da nossa plataforma e é sobre isso que a gente vai falar direto ao ponto. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Agora sim, fiquei pequenininho, já estamos com a primeira pergunta na tela aqui, vamos discutir ela junto, ó. Uma opção de venda de ações com preço de exercício strike abaixo do preço corrente à vista, preço de mercado é uma opção dentro do dinheiro, uma opção fora do dinheiro, uma opção no dinheiro ou uma opção cara. Bom, é o seguinte, para que você possa entender o que nós vamos discutir aqui, você precisa ter uma certa noção de opções. Claramente, você não precisa ser um especialista em opções, mas eu vou te explicar coisas para responder as perguntas e aí eu vou trazendo conceitos do mercado de opções. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, se nós estamos falando aqui, ó, de uma opção de venda, o que eu estou dizendo? Que eu, titular dessa opção, tenho o direito de vender alguma coisa via mercado de opções. Então, aqui, ó, eu tenho o direito de vender ações. Mas a gente vai mudar. Eu vou tirar aqui a palavrinha ação e eu vou colocar aqui, ó, caneta, para simplificar. Suponha que nós estamos negociando esta opção, a opção de negociar essa caneta aqui. Então, ó, uma opção de venda desta caneta significa que eu, titular, tenho o direito de vender essa caneta para você, eventualmente, que seja minha contraparte. Então, uma opção de venda de caneta, uma opção de venda de ações, uma opção de venda de dólar, uma opção de venda de ouro, uma opção de venda de qualquer coisa, nada mais é do que o direito de vender esta coisa por um preço previamente acordado. Agora, olha só, o strike é o preço de exercício e o preço corrente à vista é o preço de mercado. Então, vamos supor que o strike dessa nossa caneta seja R$30, tá? E ele está, segundo o enunciado, ó, abaixo do preço corrente à vista. Então, eu vou colocar aqui, ó, preço à vista, R$40. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o direito de vender por 30 uma coisa que vale 40. Seja uma ação, qualquer coisa, certo? Pergunto pra você, meu nobre gafanhoto, faz sentido isso? Ó, eu tenho o direito de vender pra você essa caneta aqui, ó, por 30. Eu tenho o direito de vender pra você por 30. Só que o preço dela no mercado é 40. Se eu anunciar no mercado, eu consigo vender ela por 40. Então, faz sentido eu exercer a venda pra você por 30, sabendo que eu posso vender por 40? Não, né? Então, é uma opção que eu não vou exercer. Se eu não exerço, é uma opção que está fora do dinheiro. Se está fora do dinheiro, alternativa B de bola, uma opção fora do dinheiro, out the money, tá bom? Então, olha só, uma opção de venda de ações, quando o strike está abaixo do preço de mercado, ela é uma opção fora do dinheiro. Agora, e se fosse o contrário? Se ao invés de uma opção de venda, fosse uma opção de compra? Então, olha só, numa opção de compra, como é que ia funcionar aqui, ó? Eu teria o direito de comprar por 30 uma coisa que vale 40. Então aqui faz sentido, né? Faz sentido eu comprar, pagar 30 numa coisa que vale 40.
Então aqui eu estaria ganhando 10, aqui eu estaria dentro do dinheiro. Seria in the money aqui, tá? Se fosse uma opção de compra. Então, olha só. Esse tipo de pergunta, ele é comum nas provas de certificação. Para você saber quando que está fora do dinheiro, quando que está dentro do dinheiro, quando a gente está falando de opções. E tem gente que comete o erro de querer decorar as coisas. Fala, não, peraí, numa opção de venda, se o strike está abaixo, então é fora do dinheiro. Aí a pessoa escreve, opção de venda, strike abaixo, fora do dinheiro. Só que esse é o jeito errado de aprender. Aqui você está decorando. Se a questão vir diferente, um pouco diferente, você se embananou todo. Então qual que é o esquema aqui? Qual que é o pulo do gato? É você entender a lógica, é fazer esse exercício. Tá difícil pensar com uma ação? Pense em qualquer coisa. Pensa num HP, num fone de ouvido, numa caneta. Olha só, tenho direito de vender. É uma opção de venda. Por quanto? Olha, eu tenho direito de vender pelo strike. Quanto é o strike? Ah, vou dar um número aqui, 30. Beleza, tenho direito de vender por 30. O preço no mercado tá 40, porque ele está acima do strike. Então, fica fácil você chegar à conclusão se você fizer dessa forma. Então, não tenta ficar decorando essas coisas. Ah, se o preço está baixo. Não. Procura entender a lógica que você vai conseguir responder, tá bom? Então, essa foi a primeira pergunta. A gente vai para a segunda, mas antes eu quero dizer para você o seguinte. Se você está gostando desse vídeo, se você é novo ou nova nesse canal, lembra de se inscrever, porque aqui eu ajudo você a se tornar um profissional de mercado financeiro mais completo e mais completa, com conteúdos como esse e também com estudos de casos sobre o mercado, tá bom? Olha lá, ó. Quando o preço de exercício de uma opção de compra de ações é muito próximo ao preço à vista corrente do papel, a opção está... Então, mais uma vez, a gente vai desenhar isso aqui seguindo a lógica antes da gente ler. Então, vamos lá, ó. Quando o preço de exercício de uma opção de compra é muito próximo ao preço à vista. Então, eu tenho aqui um strike, que é o preço de exercício. O meu strike vai ser R$10, tá? E aí, agora eu preciso pensar em um preço à vista muito próximo. O que seria muito próximo? Seria R$10,01. Ou seria R$9,99. Muito próximo, coladinho ali, tá? Quando eu tenho esse cenário, o que que eu tenho? Eu tenho uma opção que eu estou ganhando dinheiro? Não, porque eu estou empatado aqui, né? E aí, claro, a gente precisaria considerar prêmio e tudo mais. Mas olha o que que a gente tem. Eu não posso afirmar que eu estou dentro do dinheiro, tá? Pegando dentro do cenário da questão anterior, né? Eu não posso afirmar que eu estou dentro ou que eu estou fora. Primeiro, por que que eu não posso? Porque ele está dizendo que é o preço muito próximo. Se é muito próximo, eu não sei se é um preço acima ou um preço abaixo. Tanto é verdade que quando eu coloco R$10,01 e R$9,99, esses dois números eles se encaixam nesse exemplo. Então eu não posso dizer que eu estou fora ou que eu estou dentro do dinheiro, porque eu não sei exatamente quanto é isso. Então eu estou aqui, ó, empatadinho. Na hora que eu exercer essa opção, eu nem vou ganhar dinheiro e nem vou perder. Em outras palavras, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou vai perder. Não sei se você pegou a referência, mas brincadeiras à parte. O que eu estou dizendo aqui, ó, que eu não estou dentro do dinheiro, ou seja, não estou ganhando dinheiro, então eu não estou in the money. E eu também não estou fora do dinheiro, eu não estou tomando prejuízo, porque está empatadinho, tá errado aqui. Logo, eu estou at the money, ou no dinheiro, empatado ali, tá bom? Alternativa C é a correta. E a B fala assim, ó, sempre com o prêmio próximo de zero. Isso não é verdade. É claro que uma opção cujo strike é próximo do valor de mercado, é claro que o prêmio tende a zero, tá? Mas não é correto dizer que sempre terá um prêmio próximo de zero. Por quê? Porque outros fatores influenciam no prêmio da opção. O prazo da opção vai ter uma influência, tá bom?
A volatilidade do ativo vai ter uma influência, a taxa de juros. Então, não é correto dizer que sempre com um prêmio próximo de zero. Repito, ter o strike próximo do preço de exercício é um elemento que tende a levar o prêmio da opção a zero. Entretanto, não é o único fator que vai influenciar no prêmio da opção. Como eu disse, taxa de juros, prazo e volatilidade também interfere, por isso essa aqui está errada. Alternativa C. O prêmio da opção ou seja, o quanto que a gente paga por uma opção. Alternativa A, estabelecido previamente pela bolsa. Está completamente errado. C, acertado em mercado e pago pelo titular ao lançador quando da realização da operação. Resposta correta. Então, o prêmio da opção, ele é acertado em mercado, ele é precificado no mercado. Em outras palavras, é o que eu falei, vai depender do preço do strike da opção versus o preço de mercado, que é o que eu expliquei há pouco. Vai depender de taxa de juros, vai depender de prazo, vai depender de volatilidade do ativo. Então, esses são os indicadores que vão impactar no preço de uma opção. Então, ele é acertado no mercado e ele é pago na realização da operação, ou seja, quando eu compro a opção. Por isso a alternativa B está errado. A alternativa A diz que é estabelecido previamente pela bolsa. Não, a bolsa ela não estabelece nenhum preço, não. É o mercado quem estabelece. Alternativa C. É negociado em mercado e pago pelo titular ao lançador quando do exercício da opção. Não, isso está errado, tá? Não é quando eu vou exercer a opção. Eu pago quando eu compro a opção. Até porque quando eu compro a opção, eu posso nem exercer essa opção. Eu posso não exercer porque ela virou pó, ou eu posso inclusive comprar a opção e vender essa opção para uma outra pessoa. Então não faz o menor sentido esperar o exercício para pagamento, tá bom? Alternativa D. É acertado no mercado pelo titular ao lançador quando da realização da operação e descontado do preço do exercício quando do exercício não está errado. Não há nenhum tipo de desconto. Uma vez que o titular pagou o valor daquela opção, uma vez que o titular pagou o prêmio daquela opção, já era, não vai descontar de mais lugar nenhum, tá bom? Então, ela estava certa, né? Acertado no mercado, pago pelo titular ao lançador quando a realização da operação. Até aqui estava certinho, mas a partir daqui ela deixou a questão errada, tá bom? Vamos lá. A data do vencimento de uma opção é... Quando é que vence a opção? O último dia de validade das opções. Perfeito isso aqui, né? A partir dali não tem mais valor aquela opção. Então, é o último dia para eu exercer e tudo mais, tá? O único dia em que a opção americana pode ser exercida. Não. Lembra, nós temos dois tipos de opção. Nós temos a europeia e a americana. A europeia eu só posso exercer no vencimento. Eu só posso exercer no vencimento. A americana eu posso exercer a qualquer momento, tá bom? Então tá errado. Na americana seria a qualquer momento. Alternativa C. Quando as opções são exercidas. Então aqui, olha só, tem uma informação que ela não é errada, mas também não tá certo, sabe? Aquela história. Olha o seguinte, ela tá incompleta. Ela tá dizendo assim, quando as opções são exercidas. É verdade que a opção ela vai ser exercida ali no vencimento? Sim, é verdade. Só que não é verdade dizer que todas as opções são exercidas no vencimento. Porque nós temos, como eu expliquei há pouco, a opção americana, que eu posso exercer ela a qualquer momento. Então não é correto dizer que é quando as opções são exercidas. Porque aqui eu estaria partindo do princípio que todas as opções são exercidas no vencimento. Isso não é verdade. Algumas opções serão exercidas antes do vencimento. Por isso está errado. O dia em que as opções não podem ser exercidas. É o último dia para você exercer a opção. É o último dia.
Não é que não pode, pode, mas é o último dia para você exercer, está errado. É o último dia de validade das opções, a alternativa A é a alternativa correta, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta, ó. O preço de exercício é, alternativa A, o valor pelo qual o lançador da opção de compra tem o direito de comprar as ações. B, valores pelo qual o titular poderá exercer a sua opção, ou seja, comprar as ações em caso de opção de compra, tá? O valor pago para a aquisição da opção na C e na D, o valor pelo qual o titular da opção de compra tem a obrigação de comprar as ações. Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, vamos entender o que é o preço de exercício. Então a gente vai pegar aqui como exemplo Eletrobras, já que está na moda falar das ações da Eletrobras. Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo no momento que foi aberto ali o FMP para que as pessoas pudessem usar o FGTS para comprar ações de Eletrobras, por isso está só no que se fala é sobre a Eletrobras. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, que eu compro uma call. Uma call é uma opção de compra, tá? E aí eu vou pagar, por exemplo, um prêmio de, hipoteticamente aqui, ó, R$1. E o strike dessa opção será de R$30. O que é esse strike? É o preço de exercício. Então, o que eu quero que você entenda? Preço de exercício igual a strike. E qual que é esse cenário quando eu compro essa call de Petrobras nesse cenário? O cenário é que eu estou pagando R$1 de prêmio para ter o direito de comprar Eletrobras por R$30. Significa dizer que é o valor pelo qual eu vou exercer a minha opção. Então, eu vou exercer comprando ela por R$30. Então, se no dia do vencimento ou no dia do exercício, as ações de Eletrobras estiver no mercado cotada a R$40, por exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos que eu tenho o direito de comprar por 30 uma coisa que vale 40. O meu strike é 30. Então, o strike é o preço de exercício. É o preço pelo qual eu vou exercer a minha opção, tá bom? Alternativa A, ela fala assim, ó, é o valor pelo qual o lançador da opção de compra tem o direito de comprar as ações. Isso aqui está completamente errado. Por quê? Olha, o lançador de uma opção, ele não tem o direito. O lançador tem obrigação. Então tá completamente errado isso aqui, tá bom? E tem um outro ponto que eu sempre falo, que eu quero que você fixe, é o seguinte: o lançador sempre tem obrigação contrária da opção. Anote isso aí, ó. Lançador tem obrigação contrária da opção. Então, olha só, se é uma opção de compra, o lançador tem obrigação de vender, não de comprar. Por isso essa questão está completamente errada, tá? Então, a gente vai anular ela aqui porque ela está errada. Então, o lançador tem obrigação contrária da opção. É uma opção de compra, ele tem obrigação de vender, tá bom? Valores pelo qual o titular poderá exercer a sua opção, ou seja, comprar as ações, no caso de uma opção de compra. Perfeito, que é o exemplo que eu dei. O preço de exercício é o valor pelo qual eu vou exercer a opção, pelo qual eu vou comprar essas ações. No nosso exemplo aqui, o preço de exercício é R$30. Alternativa B está corretíssima. Alternativa C, o valor pago para aquisição da opção. Não, olha só, aqui é o prêmio. Para eu adquirir uma opção, eu pago o prêmio e não o preço de exercício. Por isso está errado. Alternativa C, o valor pelo qual o titular da opção de compra tem obrigação de comprar as ações. Não, está errado. Por quê? O titular da opção, ele não tem obrigação. O titular é quem paga pela opção. Portanto, se ele paga, ele tem direito. Ele paga o prêmio
para ter o direito, ele não tem obrigação. Por isso essa alternativa aqui está errada, tá bom? Então alternativa correta, alternativa B de bola. Vamos lá, mais uma questão. Ponto importante aqui antes da gente discutir essa questão, se você está gostando dessas explicações com esse nível de profundidade e quer estudar com a gente para ter acesso ao nosso banco de questões, às nossas aulas completas e o nosso suporte, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer acompanhar você no processo preparatório para os seus exames de certificação, tá bom? Clica no link aqui embaixo, vem conhecer a T2 e vem estudar com a gente, caso você já não seja da casa, não é mesmo? Então vamos lá. O titular de uma opção europeia, eu já falei sobre isso nessa aula inclusive, tá? Olha só, temos dois tipos de opção. Temos a americana e a europeia. A americana, eu vou exercer a minha opção a qualquer momento, tá? Na americana, eu exerço a qualquer momento. Na europeia, eu só posso exercê-la no vencimento da opção, tá bom? Então aqui, ó, estamos falando da europeia. É obrigado a atender o exercício a qualquer momento. Não, o titular, ele não é obrigado a nada, tá? Tá errado. Quem é obrigado seria o lançador, mas ainda assim nem seria na europeia. Então isso aqui está errado. Alternativa C. O titular pode exercer o seu direito somente na data do vencimento. Isso é europeia. Alternativa corretíssima. Alternativa C. É obrigado a atender o exercício somente na data do vencimento. Tá errado, porque ó, o titular, ele não é obrigado a atender o exercício. O titular é quem tem direito do exercício. Quem é obrigado a atender o exercício é o lançador de uma opção europeia, tá? Então tá errado. E D, o titular pode exercer o seu direito a qualquer momento, não, aqui seria uma opção americana, tá bom? Porque na americana que você pode fazer isso a qualquer momento. Mais uma pergunta sobre opções aqui, ó. O lançador da opção de venda tem, olha só, se você anotou o que eu falei, você já vai matar essa questão. Lembra que eu falei, anota isso aí, ó. O lançador tem obrigação contrária da opção. O lançador tem obrigação contrária da opção. Eu vou repetir. O lançador tem obrigação contrária da opção. Mais uma vez, o lançador tem obrigação contrária da opção. Eu sei que parece chato eu repetir isso, mas isso ajuda você a fixar. Porque, ó, o lançador, então, obrigação. Obrigação. Contrária da opção. Opção é venda, então obrigação de comprar. Tiago, mas por que o lançador tem obrigação contrária? Vamos pensar aqui, ó. Quero que você entenda o porquê disso. Suponha que eu, Tiago, estou lançando uma opção e você vai comprar essa opção de mim, seja lá do que for, tá? Portanto, significa dizer que você vai pagar o prêmio. Você vai pagar o prêmio, eu vou receber o prêmio. Então já põe o dinheiro no bolso, já é meu aquele dinheiro, tá bom? Você paga o prêmio para ter direito. E eu recebo o prêmio porque eu tenho obrigação. Agora, pensa que eu estou lançando uma opção de compra. Então, eu estou lançando uma opção de compra e você está comprando essa opção de compra, portanto, você será o titular dessa opção. Você vai pagar um valor de prêmio para mim. Então, olha só, você está pagando um prêmio para ter o direito de comprar, porque é uma opção de compra. O titular tem o direito de comprar. Agora, se você tem o direito de comprar, você vai comprar de mim. Quando você exercer o seu direito, você vai comprar de mim. Ora, se você vai comprar na opção de compra, se você compra na opção de compra, alguém precisa vender. Portanto, eu que sou o lançador, vou vender para você. Por isso que o lançador tem obrigação contrária da opção. Entendendo isso, matamos essa questão. Olha a alternativa A. Ele tem a obrigação e o direito de comprar a ação pelo preço do exercício. Tá errado, ele não tem direito. O lançador tem obrigação. Alternativa B. Ele tem o direito,
mas não obrigação. Tá errado. Alternativa C, obrigação de vender a ação pelo preço de exercício. Pelo preço de exercício. Não, é uma opção de venda. Então ele tem obrigação de comprar, ó. Alternativa D, a obrigação de comprar a ação pelo preço de exercício. Sacou? Então lembra disso, lançador tem obrigação contrária da opção. Se você lembrar disso, você vai matar esse tipo de questão. E se essa dica tá fazendo sentido, lembra, deixa um gostei aqui. Vamos lá. O titular de uma opção de compra de ações tem. Agora a gente vê o contrário. Na questão anterior, estávamos falando do lançador. Lançador, obrigação contrária da opção. Titular tem o direito da opção. Titular, direito da opção. Ele paga o prêmio, tá bom? Então vamos lá. Alternativa A diz que ele tem a obrigação, mas não o direito. Tá errado, ele não tem obrigação nenhuma. Ele pagou o prêmio, por isso ele tem direito. Alternativa B, ele tem direito, mas não a obrigação de comprar a ação pelo preço de exercício. Tá correto. Ele não é obrigado a comprar, tá? Pelo preço de exercício. Imagina o seguinte, o preço de exercício, eu vou chamar aqui ó, de PE. O preço de exercício é 20. O preço de mercado é 10. Pô, ele vai comprar por 20 uma coisa que vale 10? Não. Então, ele tem o direito, mas ele não tem obrigação de fazer isso. Porque para ele essa conta aqui não faz sentido. Agora, se fosse o contrário, se o preço de mercado fosse 30, opa, eu tenho o direito de comprar por 20 uma coisa que vale 30. Então, eu vou exercer, tenho direito, tá bom? Então, a alternativa B está correta. A alternativa C fala pra gente o seguinte, ó, que ele tem a obrigação, mas não o direito. Não, titular não tem obrigação, titular é sempre direito. E a alternativa D, ele tem o direito, mas não a obrigação de vender a ação pelo preço de exercício. Não, é uma opção de compra, o titular tem o direito da opção. Então não é direito de vender, é direito de comprar, tá bom? Anotou aí, ó, lançador, obrigação contrária da opção. Titular, direito da opção. Beleza? Vamos lá para mais uma pergunta. A perda máxima do titular de uma opção de compra, uma call. Aqui é o seguinte, eu quero te dar uma dica. A perda máxima do titular, não importa se é call ou se é put, ou seja, se é opção de compra, se é opção de venda, não importa. O titular, quando ele entra numa opção, para que ele possa entrar, ele paga o prêmio. Se a opção der exercício, ele vai exercer aquela opção, eventualmente vai ter lucro. Se for uma opção que está fora do dinheiro, que está out the money, ou seja, uma operação que não faz sentido exercer, aquela opção vai virar pó, portanto não vai acontecer nada. Só que o valor que ele pagou de prêmio, bau, vai embora, ele perdeu, tá? Se ele não exerce a opção, ele perde o valor do prêmio, tá bom? Então ele ficou como prejuízo. Ponto importante. Quando você é titular de uma opção, quando você compra uma opção, o que de pior pode acontecer, na compra de uma opção, é importante que se diga, o que de pior pode acontecer é você perder o valor que você pagou de prêmio. Esse é o que de pior pode acontecer. Então, a perda máxima do titular é o valor pago como prêmio, tá bom? Então, a alternativa A está correta. Ele não vai perder mais do que isso. Já o lançador, ele pode ter perdas superiores a isso. O lançador pode ter perdas ilimitadas. Claro, existem mecanismos que quem está operando esse mercado vai criar ali barreiras de perdas e tudo mais. Mas, em tese, para o lançador, a perda é ilimitada. Ao menos em tese, tá? Vamos supor o seguinte, ó. Uma opção de venda, tá? Vou desenhar aqui para você, ó, uma put, uma opção de venda cujo strike é de R$20, tá bom? E aí é o seguinte, o preço do ativo objeto, então o titular, então
Eita, vou escrever aqui, ó. O titular tem o direito de vender por 20. Se o preço do ativo for a 0, ou seja, sei lá, a empresa deixou de existir, foi a 0. Qual que é o tamanho do prejuízo do lançador aqui? O tamanho do prejuízo é 20. Por quê? O lançador vai ser obrigado a comprar por 20 uma coisa que vale 0. Porque é uma opção de compra. Lembra, o lançador tem obrigação contrária. Agora vamos desenhar o contrário disso aqui. Não é uma put, é uma call, uma opção de compra. O titular, portanto, tem o direito de comprar. Titular tem o direito de comprar. Vamos supor que o ativo no dia está valendo R$1.000. Exagerando aqui, claro, né? Então, olha o que vai acontecer. O titular vai comprar por 20 uma coisa que vale milão. Quanto foi o prejuízo do lançador aqui? Ele foi obrigado a vender por 20 uma coisa que vale 1.000. Então, ele está perdendo 980. Então, para o lançador, o prejuízo, ao menos em tese, é ilimitado. Tá bom? Para o lançador. Para o titular, o prejuízo é limitado pelo valor que ele pagou de prêmio. Tá bom? Porque se a opção não der exercício, virou pó, o que o titular pagou vai ficar com o lançador e fim de papo. Tá bom? Então tá errado aqui e errado aqui. E vamos lá para a última questão, ó. O exercício da opção de venda depende. Então, a gente já falou bastante aqui, né? Ó. O exercício da opção de venda depende da vontade do titular, alternativa correta. Então, é o titular quem vai decidir se exerce ou não aquela opção. E ele vai decidir isso de que forma? Ora, de acordo com as condições de mercado, tá? No caso de uma opção de venda, ele tem o direito de vender. Suponha que ele tem o direito de vender por 20. Se o ativo no mercado está 15, ele vai falar, opa, posso vender por 20 uma coisa que vale 15. Vou exercer. Então, depende de quem tem o direito, depende do titular. E ele vai analisar as condições de mercado e vai falar, exerço ou não exerço. Então, a alternativa A é a correta. A alternativa B diz que depende da vontade do lançador. Não! O lançador tem obrigação. Se o titular exerce, fim de papo, tá? O titular vai exercer, o lançador é o exercido da parada. Portanto, ele tem obrigação, então tá errado. Alternativa C. Depende de uma decisão de uma câmara de arbitragem. Não faz o menor sentido, tá? O mercado é que vai se regular nisso e os participantes é que se virem com isso, tá? E depende de comum acordo entre o lançador e o titular. Não, senhor. Depende da vontade do titular. Se o titular quiser exercer, ele vai exercer e fim de papo e, portanto, o lançador é obrigado a cumprir a obrigação dele ali. E aí, qual que é a obrigação do lançador? Deixa eu ver. É, isso aí. A obrigação do lançador é contrária da opção. Então, numa opção de venda, o lançador é obrigado a comprar, tá bom? Então, o titular decide vender. Se ele decide vender, quem vai comprar? O lançador, que é a contraparte dele, tá bom? Então, ó, nesse vídeo, deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Nesse vídeo eu trouxe aqui 10 questões sobre o mercado de opções para deixar esse assunto fluido para você. Lembrando que aqui na T2 nós temos cursos completos para ajudar você no processo de certificação. E eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é o tema que você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente discutir em questões como estas que eu estou trazendo. Se esse tipo de material faz sentido para você, deixa um joinha, um comentário. E a gente vai se ver no próximo material. Beijo! Tchau!